Ok. Então, estamos gravando. A ideia agora é a seguinte, eu pediria que vocês escrevessem no chat que instituição vocês são e de que cidade vocês são, para a gente ter isso guardado. E, enquanto isso, a gente vai começar a falar de Design Thinking. O que é o Design Thinking, né? Na verdade, várias profissões, várias áreas de trabalho, vários mercados, né, começaram a gerar produtos, né? Sempre geraram produtos. E tem uma área, que é a área de design, que devia ser naturalmente, né, a criadora de produtos. Então, o Design Thinking é a aplicação dos princípios de design na maneira como a gente trabalha, na solução de problemas, na criação de serviços, na criação de produtos. E isso que a gente vai ver ao longo dessa apresentação é uma mudança, né, principalmente para as áreas técnicas, né? Então, para os engenheiros, para os arquitetos, talvez, né, porque tem uma visão muito humana da criação de soluções. Também a gente pode dizer que é uma metodologia de solução de problemas complexos com foco nas pessoas. Então, a gente vai realmente procurar resolver os problemas que as pessoas sentem. Muito se fala, gente, na área de a dor, né, que a pessoa sente. Não que seja uma dor física, mas o que está incomodando ela, né, em certo momento, e como a gente pode resolver esse incômodo, né? Ou como a gente pode melhorar uma experiência, né? A gente tem alguns exemplos aqui que eu vou usar que vem da tentativa de melhorar a experiência de compra no supermercado, né? Um carrinho de compras novo é a solução dada. Então, Design Thinking também significa, né, um método de criar inovação. Então, a gente está focado na inovação, combinando diferentes pessoas com diferentes capacidades, né, em um espaço comum criativo, né, e numa abordagem interativa. Então, a gente vai passar aqui, durante a apresentação, por algo que parece uma interação, mas não é isso. Na verdade, o Design Thinking você está fazendo várias interações, somando, né, adicionando capacidade de resolver problemas naquela solução que você está fazendo. Então, é uma solução de design iterativo, né? A gente vai, obviamente, quando a gente apresenta uma sequência, mas é para você fazer isso várias vezes até chegar no produto ou no serviço ou na experiência ideal. A ideia que talvez venha por trás, né, roubando aí um pouquinho da frase do Fernando Pessoa, né, é a necessidade de inovar, que também pode vir do mercado, né, se você ficar parado, seus concorrentes vão passar por cima de você, né, para um cliente, termo bem genérico, né, mas um cliente que é impreciso. Né, então, inovar é preciso, brincando com o Fernando Pessoa, mas o cliente é impreciso. Então, entender quem é esse cliente, a gente vai ver que é a parte bastante interessante do Design Thinking. Só para checar, vocês estão me ouvindo? Sim, alto e claro. Eu estou ouvindo, social, boa tarde, afinal estava no link errado. Tem um grupo de um montão em outra reunião, alto e claro. Estávamos todos na outra reunião, eu acredito que eu passei errado, porque, sei lá. Ok. Então vamos em frente. Você não tem imagem, não, Sejão? Eu estou fazendo a apresentação, não? Vocês estão vendo a apresentação? Sim, sim. Ok, eu vou... Okay, então, quem não está vendo a apresentação deve ver daqui a pouco, porque deve ser o tempo de entrar de novo. Ok, lembrando que para quem entrou agora, né, que eu estou pedindo para botar no chat instituição e cidade de origem. Então vamos lá. Vamos, cadê? Design Thinking também faz parte de um movimento, né, de criação. Então a gente tem várias co-influências, né? Primeira coisa que pode acontecer antes do Design Thinking, né, para você se preparar,
coisas que também o Design Thinking já conhecia. Então, a gente tem aqui prototipagem rápida, design centrado no usuário, gestão do conhecimento, né? Então, todos modelos visuais, todas essas coisas vão se compor com o que é o Design Thinking moderno, né? Engenharia paralela, alguns termos que são moda também, que vão se compondo, né, servindo de insumo e atualizando lá com o Design Thinking. E olhares convergentes também. Então, por exemplo, tem um método que é basicamente outra forma de Design Thinking, que é o Sprint, da Google, que está bastante na moda também, saiu um livro. Né? Todo o pessoal de User Experience, né, de UX, né, também eles estão falando das mesmas coisas. Né? Os próprios métodos ágeis, em certo ponto, falam de olhar para o usuário, né, atender rapidamente o usuário. Então, a gente tem olhares convergentes de uma nova geração de forma de trabalho, né? E que é uma geração bem diferente da abordagem tecnicista, vamos dizer assim, de engenheiro que vai lá e faz a peça. Né? Então, ele é mais surpreendente para a gente da área técnica, né, do que seria da área de design. Na verdade, as técnicas vêm lá do design, mas também são técnicas voltadas para o ser humano. A ideia principal é você poder fornecer inovação. Né? Então, a inovação, né, é a invenção que chega no mercado. Então, não basta inventar aquilo, né? Aquilo já pode até existir, e você tem que transformar em algo que você possa levar a ser consumido, a ser fruído de alguma maneira. Né? Então, isso significa ter uma oportunidade tecnológica, né? E ter uma oportunidade de mercado e reconhecê-las. Né? Então, parte do Design Thinking, na verdade, grande parte do Design Thinking é reconhecer oportunidades que os seus clientes estão trazendo para o mercado. Né? E aí, num movimento de pessoas que conhecem a tecnologia, poder trazer aquilo, criando uma oportunidade de negócio. Né? Então, eu queria mostrar coisas que foram criadas, né, especificamente com o método de Design Thinking, algumas criadas pela IDEO, que é a empresa que a Apple usa muito para projetar produtos. Né? Então, a primeira desses produtos criados, né, são as fazendas urbanas, né? Conhecidas como criadores de planta de maconha, né? Mas que são uma invenção interessante para as pessoas que moram em apartamentos e querem criar ervas, né? De alguma forma para si. Né? Outro foi uma bomba de baixo custo. Né? Aí é uma obra realmente de engenharia. Né? O problema era resolver como fazer bombas d'água muito baratas para poder levar para a África, né, em grande escala. Né? Então, isso aí também foi uma bomba desenhada. Se não me engano, a pessoa fica em cima ali, fazendo ginástica ali em cima da bomba. Temos outro produto que é um desfibrilador bem simples, né, que você pode, se não me engano, esse foi usado para os aviões, né, mas é um desfibrilador que não tem muita pergunta a fazer, não tem que pensar muito, é para primeiros socorros. Né. Esse aqui é um dos que eu gosto mais, porque é um que quebra o meu paradigma, assim, né? Um abridor de vinho onde você não precisa abrir o vinho. Né? Então, ele foi criado, ele tem uma agulha que entra na rolha, uma bomba de pressão, e ele tira o vinho da garrafa sem você tirar a rolha. Né? Para as pessoas que moram sozinhas, né, e querem tomar vinho e não querem abrir a garrafa. Né? Então, eu achei bem interessante que isso abre o vinho sem abrir o vinho, né? Uma contradição, um produto que é uma contradição e isso é um pouco caro. Né? Esse produto estava na ordem de $300 há uns 2 anos atrás. Mas deve ter uma cópia chinesa, provavelmente. Né? E aqui também uma ideia para serviço, né? que fez sucesso no Bank of America. Sempre que você pagava algo com valor quebrado, ele completava o valor e guardava na sua poupança. Então você começava a ter uma poupancinha lá fixa, né? E isso aí fez algum sucesso. Tem alguns exemplos também de redesenhar a interface do caixa automático, né? Para ficar mais óbvia de usar. Né?
E temos outro exemplo aqui. Esse exemplo eu acho muito bom. É um serviço de farmácia, né, que te manda todos os seus remédios já empacotados pelo horário que você vai tomar, né? Então você recebe um kit, algumas coisas são pomadas, são para respirar, né? Mas as pílulas vêm num rolo assim, né? E, na verdade, eu vi exatamente esse design ser usado já no hospital brasileiro. Provavelmente os hospitais estão comprando isso também, né? Tem uma máquina que gera isso, você põe as pílulas, ela vai automaticamente empacotando tudo. Então, você, em vez de comprar os remédios em potinhos, né, que o americano compra, né, você recebe já tudo pronto para tomar. Aqui, outra coisa interessante, né, o problema é que as crianças tinham medo de fazer esse exame, né, que eu esqueci o nome agora, obviamente, e então a ideia foi criar um ambiente, tem um que é um ambiente de pirata, tem esse aí que é para crianças ainda menores, né, isso é sei lá, esqueci o nome, mas a máquina faz muito barulho, é assustador, então desenhar esse aí para... Tomógrafo. O tonógrafo é silencioso. Chamava amiguinho. Né? Então, isso aí, essa palavra, uma repercussão muito grande, já está aparecendo muito, né? A gente tem um grande marco, né, que explodiu, foi quando ela foi capa da Harvard Business Review, né? E a gente tem vários livros também. Essa apresentação foi criada, né, a partir de ler uns 2, 3 livros e sites, e depois dar uma olhada em uns 20 ou 30 livros, que eu podia tirar um pedacinho de algum lugar, né? Realmente é uma coisa que está na moda. Tem cursos também online, gratuitos, pagos, né? Então está fazendo muito sucesso. E eu gosto muito, né? E gosto muito principalmente das partes iniciais, porque elas abriram minha cabeça para várias coisas, né? Então a premissa do Design Thinking é uma premissa que é muito boa, que é a seguinte, né? Que para você criar e inovar, você não depende de ter uma ideia da sorte, né? Okay, um gênio vai fazer isso 1, 2 vezes, mas para você fazer isso constantemente, né, você tem que ter práticas específicas e modos de pensar específicos. Talvez o que agora esteja na moda aí de falar de mindset, né, mas é isso, você tem que se colocar numa postura, né, onde você vai criar muita coisa, besteira, coisas inúteis, e dali você vai filtrando o que é bom. Então, o espírito que a gente tem que ter é o seguinte: primeiro, a gente tem que olhar as necessidades, né? Olhar as necessidades e procurar as ideias que atendem a essas necessidades. E olhar as necessidades das pessoas, isso é muito importante. Olhar para as pessoas. E depois a gente tem que criar protótipos a partir dessas ideias. Esses protótipos vão ser testados e vão permitir que a gente crie novas soluções. Quando que é interessante usar Design Thinking? Né? Claro, obviamente tem certas coisas que te pedem para fazer, que é só fazer, não precisa pensar muito, né? Mas, então, primeiro tem alguns tipos de Design Thinking, né? Originalmente, talvez, a gente tinha um Design Thinking que é chamado downstream, né? Quer dizer, você vai fazer um produto para alguma coisa, né? Então, por exemplo, você quer fazer um novo carrinho de compras. Então, você já tem uma premissa, que a sua solução envolve fazer um novo carrinho de compras, né? Mas, depois o que aconteceu foi que isso foi passado a ser usado para mais alto nível, né? Principalmente para gestão estratégica, projeto estratégico, design thinking e tal, com a ideia, não temos premissa nenhuma, vamos lá perguntar o que é necessário, vamos entender o que as pessoas querem. Então, a gente tem famílias de métodos de design thinking, nós temos vários métodos, vamos ver daqui a pouco alguns desenhos de métodos, só para ter uma ideia, e depois a gente vai seguir um só. Mas nós temos vários métodos de design thinking, e todos eles, se dividem nesses 2 grandes grupos. Tem um que vai tentar resolver uma coisa específica, né? Eu quero abrir um novo salão de beleza, uma nova experiência. O que eu faço? Vou investigar, e eu tenho um foco, né,
bottom-up, né? Downstream. Né? Ou não, eu vou olhar aqui essa comunidade e entender o que é necessário para ela. Então, os desafios ideais são programas que sejam multifacetados, né, que tenham várias características a serem atendidas, né, que nós estamos num mundo, né, negócios voláteis, né, então que a inovação é necessária, né, e nós temos aí várias questões também, desafios ligados à idade, às cidades infladas, modernização da educação. Então, nós temos vários desafios importantes que foram usados para o design thinking, né? E eles têm, na verdade, uma característica. Né? Então, o design thinking ele é muito bom para um tipo de problema que é chamado de wicked, né? Que eu traduzi para problema perverso. Qual é? É o problema que você tem um incômodo, né? Mas você não sabe o que está acontecendo. Então, o problema é difícil porque ele é incompleto ou contraditório, ou seja, se você fizer algo, vai piorar uma coisa, se você fizer outra coisa, vai piorar aquele primeiro que você fez, né? Com os requisitos sempre em mudança. Né? Então, na verdade, são problemas onde o problema está em aberto. Né? Então, a gente está separando aqui os problemas domados, vamos dizer assim, né? São problemas que a gente sabe qual é o problema, nós temos os dados, e podemos usar processos lineares de construção, né, da solução, e os problemas que a gente não sabe qual é o problema. Né? Então, a gente precisa testar soluções para ver como essas soluções e criam novos problemas essas soluções causam. Então, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer num problema perverso. Né? Então, que tipo de problema tem essa característica? Primeiro, né, você tem humanos no meio. Então, problemas centrados no humano, o aprendizado, né, a experiência de fazer um exame que é assustador. Né? Então, a gente tem aí problemas centrados em humanos. Né? Problemas que você não entende claramente qual é o problema. Né? Por que a criança do tipo tal não consegue aprender daquele jeito? Né? Então, o grau de certeza é alto, onde você não tem dados. Então, faz parte da solução do problema levantar os dados por meio de testes, né? E problemas onde também a solução é ambígua, é subjetiva. A pessoa vai gostar ou não vai gostar, né? Mas não é mensurável diretamente do tipo, eu botei aqui um objeto de 3 centímetros, ele ocupou o espaço que precisava, então tá bom. Né? Então, a gente tem essas características dos problemas bons para design thinking, né? Sempre envolvendo pessoas, principalmente. Né? Então, é uma filosofia, na verdade, né? E eu vou falar de um processo, mas ela tem vários processos. Então, aqui eu tenho um mapa de alguns processos. Né? Um é um curso do Coursera, o outro é uma escola na França, o outro é da IBM. Nós temos também uma empresa especializada em design thinking. Esses 3 de baixo são empresas que lidam com educação, a primeira com inovação, né? A primeira com educação. Então, existem vários. E a gente vai ver aqui, vai dar umas pinceladas, né? Do método de Stanford. Né? Então, o método de Stanford é um método de 5 fases, né? Onde você, na primeira fase, você veste o sapato do seu futuro cliente, né? Você cria empatia com o seu futuro cliente, você entende quem ele é. Né? Na segunda fase, você define um problema, um alvo a resolver, né? E por isso que nós temos várias iterações, porque a primeira tem que ser um problema bem pequenininho. Né? E aí tem uma fase de ideação, você busca soluções, né, de forma livre. Né? Essas soluções, uma delas você vai escolher para um protótipo. Né? E esse protótipo você vai testar e vai ter uma resposta do seu público. Né? Vai testar com o público, né? Não vai testar você. Né? E aí você vai ver e pode voltar para alguma outra fase dessas, né? Que você acha que precisa melhorar o trabalho. Então, no final, né, a gente tem um método de um método com ciclos de 5 fases. E a ideia básica
né, de cada cada um desses ciclos, né, é a gente trabalhar com a questão de criar mais de algo, né, criar, buscar a divergência, ou seja, várias visões, várias formas de ver, várias propostas, várias análises, várias sínteses. Então, sempre tem uma abertura, né, do que vai ser feito e depois a gente converge. Né, ou seja, a gente escolhe algo para ser a nossa decisão. Geralmente, a gente faz isso no que é chamado o duplo hourglass, né? A ampulheta dupla, né? Ou seja, você vai fazer isso para o problema, você vai buscar várias maneiras de entender o problema, né? E depois você vai definir não, a gente vai atacar esse aqui. Dado que você escolheu qual que você vai atacar, né? Você escolheu esse problema, então você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer uma busca, né, de soluções, né, propostas de soluções razoáveis, e depois você vai escolher uma para prototipar e testar. Então, a partir dessa ideia aí do design de ciclos, né, o que a gente vai fazer são vários ciclos, né, nessa espiral, que também algumas vezes você pode pular uma fase. Quer dizer, você pode falar, não, olha só, eu fui lá, eu achei um problema, mas eu só quero, busquei uma solução, escolhi uma, testei e deu errado. Em vez de voltar lá atrás, eu posso decidir testar outra solução que eu já tinha imaginado, né? Criar outro protótipo e seguir em frente. Então, essas fases elas podem ser misturadas. Então, a gente, ponto, né, que é, vamos dizer assim, o fim da introdução, e que a gente vê, bom, o que é o design thinking, né? A gente tem lá um método, na verdade, uma família de métodos, onde a gente vai basicamente seguir essa dupla ampulheta, né? E a gente vai sempre buscar uma solução para um problema indeterminado. Né? Esses são os problemas ideais para o design thinking. Então, agora a gente vai entrar num método, esse método de Stanford, né, da D-School de Stanford, né, e vai olhar dentro desse método, existem várias práticas possíveis, ou seja, principalmente nas etapas iniciais, né, nessa etapa de empatia, definição, ideação, nós temos várias práticas possíveis. No protótipo e no teste, nós também temos práticas possíveis que a gente pode escolher a forma de fazer o protótipo e tal, mas essas já, vamos dizer assim, são mais entendidas, né, são mais conhecidas. Acho que a grande diferença que a gente vai ter, principalmente o pessoal da área técnica, né, é onde a gente está interagindo com práticas mais ligadas aos seres humanos. Então, a gente quer o quê? Nessa sequência de 5 passos. Né? Primeiro, ter um entendimento comum das pessoas e dos seus problemas. Né? Segundo, achar critérios de avaliação da solução. Né? E aí, então, esses 3 primeiros passos seriam ligados a isso. Né? E aí fazer o protótipo, né? achar nossas ideias, fazer o protótipo, né? E fazer avaliações objetivas desse protótipo, descobrir se os protótipos estão dando certo ou não. Né? E a primeira fase é essa de criar empatia. Eu acho que a fase de criar empatia é a fase mais surpreendente e mais rica, né? Porque nós temos uma grande dificuldade de vestir os sapatos do nosso futuro cliente, ou do nosso cliente, ou do nosso público. Né? E é muito importante isso, e foi quando eu conheci o Design Thinking, foi a grande mudança assim, que deu na minha cabeça, bom, vamos conhecer melhor o nosso público. Então, a parte é criar empatia, esse é o nosso objetivo, né? É a peça central do design baseados em humanos, né? Então, o design centrados em humanos, você sempre tem que criar empatia com o seu público, né? A gente vai ver logo que a gente tem que, na verdade, buscar justificativas, né, porque a gente está fazendo as coisas, né,
e levantar as necessidades, não só físicas, né, mas as necessidades emocionais, e para isso a gente tem que ver como as pessoas pensam, né? Então, com isso, a gente teria a possibilidade de resolver os problemas reais das pessoas, né? Então, qual é a tática básica? A estratégia básica é a observação, né? É a participação e o engajamento daquele cliente, né, com, né? O que a gente pode imaginar, né, é que se você só for falar com eles, né, está, você vai entender o que eles dizem, talvez um pouco do que eles pensam, né? Mas a gente está procurando ir num nível mais baixo, né? Entender como eles fazem, como usam as coisas, para entender como eles sentem, o que eles acreditam. Ou seja, a gente quer chegar à percepção mais profunda de quem é esse cliente, esse público que a gente vai atingir. Então, a imagem do iceberg, né, é a imagem ideal aí. Por quê? Porque o contato que você tem direto com uma entrevista, né, ele é um contato muito superficial. E aí, quando você vai ver, né, você pode até perceber coisas onde o cliente, né, o público, não se percebeu ainda. Ele fica incomodado, por exemplo, mas ele acha que é normal. Isso vai levar a alguns métodos, né? Enquanto você quer interagir na superfície, você vai ter técnicas ligadas a entrevistas, né? Onde o conhecimento só aparece o conhecimento explícito, né? Quando você começa a observar técnicas de observação, que a gente vai ver uma ou duas daqui a pouco, né? Você começa a entender como que as pessoas fazem as coisas e começa a ver que a fala não bate com a realização, a gente vai comentar isso mais tarde de novo, né? E depois você tem formas de trabalhar, né, mais inconscientes, né? Onde você, com a sessão gerativa, onde a pessoa faz uma colagem, um desenho, ou uma construção com peças, né? Onde você vai buscar sentimentos, sonhos, que as pessoas acreditam, na verdade, todo por trás daquelas sensações que a pessoa tem usando o produto, participando daquela experiência, né? Então, várias formas, a gente vai olhar agora algumas maneiras de fazer criar essa empatia, né? Eu ia falar empatização, né? A gente tem uma dificuldade dessas palavras em português, mas como que você vai criar empatia, né? Então, uma maneira é você, por exemplo, olhar, né, não o usuário comum, mas os usuários extremos, né? Por quê? Porque o usuário extremo, aquela pessoa radical, né, ela tem necessidades ampliadas, né? Então, eu vou lá, eu tenho que fazer aqui, por exemplo, desenhar uma nova interface de IDE para um hacker, e não para um programador comum, né? E ele vai ter necessidades específicas, né? E ele já vai ter maneiras de trabalhar, ele vai ter os seus workarounds, né? Mais práticos, suas programações já feitas ali, né? Então, uma pessoa, um PCD, uma pessoa com deficiência também, em certos momentos, né? Pode ser um usuário extremo, né? Pessoas que participam de grupos de interesse específico na área, né? Então, o usuário extremo é aquele usuário que tem necessidades ampliadas por algum motivo, né? E aí você tem que determinar quem é extremo, né, naquele seu ambiente, né, e olhar que facetas a explorar, né, e como engajá-los na sua solução. O usuário extremo é muito parecido, né, com o que a gente vai falar de arquétipos, né? Por exemplo, quando eu dou aula de criação de jogos, eu falo, tem um arquétipo. O que é o arquétipo? O arquétipo é aquele usuário, é uma representação, né, de uma coisa, de uma faceta só daquelas várias facetas que o ser humano tem, né? Um ideal de comportamento, no sentido filosófico da palavra ideal, né? Não que seja perfeito, mas que é puro, né? De um certo jeito. Então, olhar os usuários extremos é uma das técnicas adequadas ali para o design thinking, e você vai ter que descobrir, né, se você está fazendo
um produto específico, quem é aquele seu usuário extremo. Outra maneira de ter empatia, né, é acompanhar a pessoa por um período, né, como a sombra. Né? Então, o método shadowing, né, eu já fiz muito isso para observar a pessoa trabalhando em um certo ambiente onde vai ser desenvolvido o sistema. Né? O que a pessoa faz? Né? Então, não fazer perguntas, né, enquanto você está fazendo o shadowing, deixar a pessoa fazer do jeito que ela faz, né? Apenas observar, né, registrar essa observação e talvez filmar ou gravar. Depois isso pode ser estudado. Né? Na verdade, a parte de criar empatia, né, ela tem duas fases, a coleta de informações e depois a gente vai ter a fase do registro e do comentário das informações e da compartilhar as informações com o resto do grupo. Né? Aqui a gente tem eu acho esse método bem interessante, essa prática, né, que é o mapa da experiência. Né? Então, isso você faz quando quer entender como melhorar alguma coisa, porque a pessoa passa por várias etapas. Né? Então, o nosso exemplo aqui é um museu que fez esse mapa, é outro mapa, né? E resolveu ver qual é a experiência da pessoa de ir ao museu, e na hora de fazer isso, eles começaram a experiência lá no estacionamento. Né? Então, ele tem o passo a passo da pessoa aqui, né, na horizontal, né? E aqui a gente vai tentando ser cada vez mais profundo, ou seja, qual é a interação que as pessoas têm, né? Depois o que ela faz, o que ela está sentindo, né? O que ela está pensando e quais são os valores dela. Né? Então, se eu me lembro bem, uma das coisas que esse exemplo do museu levou, né, é que as pessoas ficavam muito revoltadas de ter que pagar o estacionamento e o museu. Né? Então, eles decidiram não cobrar mais o estacionamento. Na verdade, passaram o preço do estacionamento para o museu. Né? Então, se você fosse com a família, ficava de graça. É só distribuir o preço, mas deixaram de comprar porque incomodava muito as pessoas, né, a pagar o estacionamento do museu para ir no museu. Né? Então, a experiência acabava sendo melhor. E outras coisas que foram decididas depois. Né? Então, os estágios onde aquela experiência vai passar, né? E aqui, né, a informação é cada vez mais profunda. E essa ideia é muito importante, né? É de não só olhar para o que acontece, mas para o que é declarado e fazer perguntas. Então, outro método implica em fazer 5 vezes a pergunta por quê. Né? A pessoa explica algo e você fala por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê, para você chegar lá nos sentimentos raiz, né, que a pessoa tem, e aí você vai melhorar a experiência dela justamente atacando isso. Aqui tem um exemplo de mapa de experiência em relação a um restaurante. Né? Esse aí foi um exercício onde as pessoas tinham que criar novas experiências de restaurante. Né? E esse aqui é um que eu gosto muito. Né? É pegar um serviço, né, e pedir para as pessoas escreverem, né, um produto, uma carta de amor ou uma carta de rompimento. Né? E aí eu tenho um exemplo, né, para vocês verem, entenderem melhor, né, que é esse aqui. Né? Então, vamos supor, né, esse aqui. Ó. Cara TV a cabo. Né? Quando conheci você, fiquei apaixonado. Não só a sua imagem era maravilhosa, como a quantidade de opções e ainda por cima a possibilidade de gravar. No início era só diversão. Tínhamos friends, dividíamos até o médico, o Dr. House. Com o tempo, porém, tudo mudou. Você passou a exigir cada vez mais dinheiro para manter nosso relacionamento. Seus assuntos passaram a ser, na maior parte, fofoca e comida. Por várias noites preferi ir dormir do que ficar com você. Finalmente você me pegou com outra. Realmente já tenho relacionamento há algum tempo com a Netflix. Ela tem suas próprias ideias e me custa menos. Acabou, não quero mais te ver. Procure outro para pagar sua conta. Assinado o ex-cliente. Né? Eu acho essa experiência tem que ser escrita pelo próprio cliente, né? Não é você que vai escrever. Né? Você tem que, na verdade, engajá-lo, né? Para escrever uma carta desse tipo.
Mas eu acho essa aí uma coisa bem interessante, né? Porque ao tentar transformar, né, a sua experiência física, né, em questões emocionais, né? Vou fazer uma carta de amor ou uma carta de rompimento, né? Você vai encontrar justamente aquelas coisas que a gente está procurando para melhorar a experiência, quais são as verdadeiras dores do seu público. Então, o que a gente deve... Então, existem vários métodos desse tipo, né? Se você for procurar catálogo, tem até catálogos, mini catálogos de métodos que você pode usar para fazer o design thinking, né? Nessa área de empatia, a maior lista está sempre aí, né? E o que a gente vai observar? Né? Primeiro, né? Quando você está observando algo, por exemplo, né? Ou quando você está analisando uma experiência, né? Você vai ver isso várias vezes, várias pessoas, então tem o tédio, né? Então você tem que lutar contra esse tédio, né? E lutar contra o óbvio, e observar os detalhes de como as pessoas fazem as compras, né? Escutar, né? Alguns métodos você pede para a pessoa descrever o que está fazendo, por exemplo, né? Outros você não tem interação nenhuma, né? E se preocupar com o outro, né? E não com a sua forma de fazer aquilo, né? Segundo, né? Olhar para as histórias pessoais em relação, por exemplo, a uma experiência que a gente poderia tentar fazer uma melhoria, seria a experiência de ir a um atendimento pronto-socorro agora, na época da Covid, né? Quais são os sucessos, os fracassos, o que é normal, o que é aceitável, né? Quais são as vergonhas que as pessoas têm, né? E observar, né, as sensações que elas demonstram nas suas poses, né? Então a gente tem aqui um grupo de desenhos, né, que são mapas de emoções, na verdade. Então você aqui no canto tem a desconfiada, né, a triste, relaxada, né, a irritada, né? Então você tem essas observações que você pode fazer, né? Como é que a pessoa se sente em cada momento ali na sua experiência, né? E observar, e marcar, e anotar, né? Então observe os sentimentos. Nós temos aqui essa coluna aqui esses desenhos de sentimentos, né? E perguntar para a pessoa, né? Como você se sente. Pode também, em alguns métodos, você pergunta, né? Você pede para ela associar, né, um momento a uma sensação. Por isso, você pode ir lá na história, né? Deixa eu voltar aqui só para mostrar. Mapa da experiência, né? E pedir para ela falar como você estava se sentindo, né? Qual é a sensação que mais se aproxima do que você se sentia na época, né? Contradições entre as pessoas dizem e fazem, isso existe muito, né? As pessoas estão fazendo algo e aí na hora que você vai ver elas fazendo, né? Elas não estão fazendo aquilo exatamente, né? Porque elas criaram uma nova maneira de fazer que é mais prática para elas, né? A gambiarra delas, pessoal, né? Que pode acontecer. E aí estão os workarounds, né? Os truques, as gambiarras, os quebra-galhos, que podem ser grande fonte de inspiração para a gente. E separar, né, também as necessidades das soluções. Então a gente está acostumado aqui, a imagem não ficou completa, a gente está acostumado eu quero pegar algo no alto, né? Eu vou pegar a escada, mas essa personagem aí, ela usou uma mãozinha de brinquedo, né? Aquela mão de extensão de robô, né? Para pegar algo no alto, né? Então olhar para as soluções que as pessoas mesmas dão para os problemas dela. Resultados, né? Bom, o que vai acontecer é o seguinte: a gente falou aqui de vários métodos de criar a empatia, de entender os nossos clientes, né? Tirar fotografia do que está acontecendo também é um método. Então tem uma família muito grande. Isso, então, como é uma solução de muitas pessoas, né? Vamos imaginar aqui uma que a gente quer melhorar um atendimento, né? A gente vai pegar essas pessoas e vamos lá ver como é que é o atendimento, né, dos alunos na universidade, vamos ver no registro, vamos ver
na secretaria, vamos ver, vamos observar isso acontecendo, vamos ver as pessoas atendendo, vamos acompanhar os alunos entrando e saindo, o que eles conseguem, né? E aí depois a gente vai se reunir, né? E vai mostrar essas experiências para o resto da equipe, né? Olha, acontece assim, eu vi isso, eu vi aquilo, né? E vamos criar alguns resultados, né? Os resultados mais comuns que a gente vai usar para se referenciar nas próximas fases, né, são o mapa de empatia, né, e user persona. Né? Então, o mapa de empatia, ambos eles querem falar, né, de tipos de usuários, tipos de clientes, tipos de público que você vai ter. Né? Então, a gente não vai criar um só, a gente vai criar vários mapas de empatia, ou vários user persona. Né? E a ideia é que você, para fazer um bom projeto, para ter uma boa solução para o seu problema, você vai ter que entender muito bem e você vai ter que documentar isso para as outras pessoas do grupo, né, entenderem e na hora de você propor uma solução, né, buscar uma solução, você vai ter que dizer para quem é essa solução, sempre. Né? Então, o mapa de empatia é uma maneira de sintetizar todas as observações e insights que foram feitos. Né? Ele é baseado no preenchimento desse quadro aí, né? É o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela vê, o que ela fala e faz, o que ela escuta. Né? E a gente tem aqui alguns exemplos. Né? Esses exemplos aqui, né? É o Nick e o Peter. Né? Então, a gente tem aqui esses aqui foram coletados na internet, né? E aqui tem um exemplo que a gente fez lá no exercício do restaurante. Né? Então, o que ele gosta de ver? Esporte, Netflix, né? Gosta de jogar no PC. Né? Acho que esse não foi do restaurante, não. Esse exemplo foi de um videogame. Esse é um exemplo real até. De um usuário de videogame. Então, eu vou voltar. Lembrem dessa imagem, porque o próximo método ele é muito parecido, né? E eu tenho um comentário final sobre os dois. Né? O persona já tem outra característica. Ele busca criar para a gente um personagem fictício que a gente possa discutir sobre ele. Né? Então, ele representa um grupo de usuários que se comportam de maneiras similares, né? Que tem motivações similares para a compra, para o uso de tecnologia, para o estilo de vida, né? E são usados para a gente entender e discutir para quem a gente vai fornecer o nosso serviço, vender o nosso produto, né? Esse tipo de coisa. Né? Então, a persona é a representação, é a voz do usuário para a gente. Né? O que a gente pode usar ele para trabalhar? Né? E você vai precisar de um conjunto de personas. Né? Se você não tem um produto muito específico, provavelmente você vai ter um conjunto de personas. Algumas são mais importantes que outras. Né? Desculpa. Né? E existem vários métodos de persona. Se vocês entrarem agora na internet e botarem user persona, você vai discutir sales persona, marketing persona. Existem vários métodos de persona, todos eles similares. Ok? Por quê? Porque você vai criar personagens fictícios baseados em dados reais. Né? Sempre você tem que ter um conjunto de personas para você focalizar o seu design. Né? E ele é mais importante que sejam descrições consistentes, a gente vai falar que precisa, né, do que perfeita em relação ao mundo real. Né? Ou seja, o fato dela ser bem descrita é melhor para a gente do que ser a pessoa certa. Depois a gente pode acertar isso ao longo do tempo. Né? Então, uma boa persona, ele reflete o que você aprendeu, né? Você não tirou do nada. Né? Ele foca no estado corrente, como as pessoas são agora. Né? As melhores personas são aquelas que são um desafio para o design. Né? Lembra do usuário extremo lá, né? Então, começar pelos usuários extremos também facilita desenhar pessoas, porque as pessoas extremas, né, os personas dos usuários extremos, eles são arquétipos muito fortes.
Então você pode dizer, esse aqui é o roqueiro heavy metal. Aí você já pode imaginar, eu falo isso, né? Fã de rock, heavy metal, você já bota um monte de coisa na cabeça, por quê? Porque esse é um arquétipo muito forte, né? Ou a mãe italiana, né? Vocês também já têm. Então é mais fácil criar essas personas do que as pessoas que são multifacetadas. Mas a partir do momento que você tem várias personas do tipo extremo, né? Construir personas multifacetadas é mais fácil, né? E ajuda a entender comportamento, atitudes, necessidades. Na verdade, o que você quer mesmo, né, é chegar a um ponto onde você entenda realmente as necessidades, né, e as vontades. Vê que essas são duas palavras importantes do marketing lá, né? O pessoal de marketing, o pessoal diz necessidade, vontade e limitações, né? A vontade, a demanda, né? Aquela história sempre, né? A pessoa está com fome, mas ela quer comer hambúrguer. Ela não precisa comer hambúrguer, mas a vontade dela é o hambúrguer. Então, se a gente atender de uma maneira melhor, né? E as limitações podem ser financeiras, podem ser de saúde, né? Podem ser de vários tipos, né? É bem interessante porque as pessoas, elas não só elas servem como inspiração da busca do problema e da busca da solução, né? Como também elas servem para validar ou refutar decisões. Tipo, não serve para esse aqui por causa dessa característica, né? Ou também vetar ou priorizar requisitos, né? Ou servir de inspiração para a ideação. Então, a gente tem as pessoas servem para muitas coisas. Eu desenvolvi essa persona aqui para exemplificar, né, a criação de um jogo educacional, né? Então é a Bia, né? Então a Bia é a minha pessoa, que é estudante, achei uma foto lá, stock foto, né? É uma estudante de terceiro ano, 16 anos, ela gosta de série americana, Harry Potter, comédia, música pop, né? Gosta de dança, de política, usa o WhatsApp, Instagram, Nike, roupa artesanal, jeans, camiseta, celular Android, e ela participa do Grêmio Estudantil, não é religiosa, tem que ajudar a cuidar da irmã. Então tem um quadro aí, né? Que é um quadro que essa pessoa não existe. Essa pessoa foi criada a partir da experiência, assim, olhando adolescentes que vão fazer o Enem, né? E aí tem ali no meio uma frase dela, né? E aí esses quadrinhos azuis, né? Eu tirei de vários desenhos de persona encontrados em vários sites da internet, publicação, que adequava mais ao que eu queria, né? E aí eu quero fazer para essa pessoa, né? Para a Bia, eu quero ajudar ela a comer melhor, né? Ter uma alimentação mais saudável, né? Como é que eu vou trabalhar isso, né? Ou eu quero fazer, no meu caso lá, né, eu quero fazer um jogo educacional para ela aprender melhor, acho que filosofia, né? Ou sociologia. Então a minha ideia então para a Bia, por exemplo, né, como ela gosta de série policial, de repente um jogo envolvendo um mistério para resolver, né? Ou se ela gosta de Harry Potter, um jogo envolvendo magia, ajude ela a estudar filosofia e sociologia, né? Isso olhando para um pedacinho aqui do user persona da Bia, né? Vamos em frente aqui, né? Então, o que a gente vai fazer então nessa primeira fase, né, é investigar as pessoas, né, que vão ser nossos clientes, e a gente vai relatar essa investigação para o nosso grupo de trabalho, né? Design Thinking é um projeto em grupo, né, de um grupo multidisciplinar, geralmente, e aí a gente vai relatar isso de alguma forma, né? E duas dessas formas de relatar são o user persona e o mapa de empatia, né? Lembrando que, apesar deles serem muito simples, e você olha para ele e você entende ele perfeitamente, a criação desses objetos não é tão simples, né? A gente tem uma tendência à estereotipação, né? A gente tem uma tendência aos nossos preconceitos, em vez do que a gente levantou como dado, né? Então eu vou lá, entrevisto lá vários alunos, mas quando eu vou escrever, eu escrevo o CDF, o folgado, né? E aí esses caras não existem na minha entrevista, né? Porque estão lá no meu imaginário, né?
Então, há uma dificuldade, e toda a dificuldade da fase de empatia é realmente você, por meio de participar, ou documentar, ou observar, né, ou interagir de alguma maneira com seus clientes, né, seu público, né, você criar uma descrição desse público e o entendimento desse público e das suas dores e das coisas que eles gostam, né, sem colocar nisso os seus preconceitos, né, só baseado no que você observou naquele processo, e que o grupo todo observou e vai trazer e vai mostrar para a gente em reuniões, né, reuniões de criação desses user personas ou de objetos que você quer. A segunda fase, então, é a fase de definição. Veja, essa fase aqui a gente está ainda na abertura, né? Então a gente está buscando. Tem uma pergunta aqui. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou parar um minutinho para tentar responder. A personagem, de certa forma, é a projeção do que você imagina do cliente. Sim, é a projeção que você imagina do cliente depois que você analisou o seu cliente, né, e não antes. Né? Então você tem que eliminar o seu pensamento anterior, né, e começar com o cérebro zerado. Isso é muito difícil. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre chama a atenção em todos os cursos, todos os livros. Alvo Cero eu não conheço, realmente. Aí isso vou ficar aqui como referência. Vou procurar depois. O público-alvo. Sim, isso. Sim. Ok, pensei que isso era uma técnica. Sim, isso é algo. O seu público-alvo vai ser composto de várias personas, né, de algumas personas. Também, se forem muitas, você vai se perder. Mas no primeiro ciclo, talvez de uma persona só. Né, você vai resolver o problema só de um grupo, né, ou dois, porque a sua solução permitiu isso. Né? Então, agora, sabendo para quem, né, que é exatamente essa nossa questão, né, do design centrado no ser humano, o quem, né, a gente vai passar para a próxima fase, que é a fase de definição. Ou seja, a gente vai agora reduzir, a gente abriu, achou os nossos problemas, todas as fases, agora mas o que eu vou resolver realmente? Então a gente agora vai definir a nossa questão, né? E a gente vai querer o quê? A próxima fase depois dessa vai ser a fase que todo mundo quer, né? A fase de ideação, a fase de criação. Né? E veja, o que a gente está criando são parâmetros para a fase de criação. Tem uma pergunta aqui, exatamente, eu pergunto, como lidar com leituras erradas de seu nicho de cliente, que resultará em uma criação errada? Refaz todo o processo? Exatamente, refaz todo o processo. Por isso que ele é um ciclo, né? E que você tem que fazer bem rápido. Né? Mas você aprendeu, né? Meu cliente não é esse. Você tirou alguma coisa. Né? Então, veja só, a próxima fase, que é a fase de ideação, de criação, né? Ela será muito mais rica se feita em cima de parâmetros concretos. Né? Eu vou criar para quem e para resolver que problema dessa pessoa, que dor, né? Ou para dar que benefício para essa pessoa. Né? Então, a gente quer criar uma clareza no espaço de design, né? Para a gente desenhar soluções para uma coisa só. Então, o que a gente vai fazer é criar uma definição explícita do problema. Né? Então, isso é um acordo que o grupo vai fazer, né, para falar, olha só, a nossa fase de criação vai focar nisso aqui. Né? Como você faz isso? Revendo as personas, ou revendo os mapas de empatia, né? Escolhendo um ponto de vista, né? E reescrevendo o problema de forma específica. Tá? Então, o nosso problema que era geral, vamos supor, uma melhor experiência do aluno ser atendido na universidade, né? Ou ali do nosso produto lá,
do meu jogo educacional, né? O jogo educacional sobre filosofia, né? Então, isso é muito aberto, criar um jogo educacional sobre filosofia. Então, a gente vai escrever. E o que esse método, que essa fase tem, são práticas para escrever melhor a expressão explícita do problema que está se tentando resolver. Reduzido, ok? Precisaremos de outros ciclos para ir aumentando esse problema até um ponto que ele vale a pena ir ao mercado, ok? Então, aqui a gente tem uma prática, né, que é escrever algo assim, né? Primeiro, ter o nosso objeto, né, que é aqui uma adolescente com a aparência sombria, tem a fotinho dela aqui, né? Precisa. Né? Então, aqui a gente tem, né, a gente quer quem precisa se sentir socialmente aceita quando comer alimentos saudáveis. Então, a gente já tem aqui, então o nosso problema é ela quer comer alimento saudável, está lá na escola, esse exemplo era esse, né? Mas se ela sair para comer alface, tomate e frango, os amigos delas vão implicar com ela porque ela não está comendo hambúrguer. Né? Então, por quê? Porque nessa cidade o risco social é mais importante que o risco à saúde. Então, a gente tem que resolver esse problema, né? Da adolescente com aparência sombria, lá, dark, né? Ela quer se sentir, a gente precisa fazer ela se sentir aceita, mesmo comendo alimentos saudáveis, que não coadunam com a imagem, né, de revoltada, né? E porque nessa idade o risco social é mais importante que o risco à saúde. Agora a gente tem um problema específico. Né? Então, para um problema específico, a gente pode entrar, né, na nossa fase de ideação. Então, basicamente, na fase de definição, a gente tem técnicas de reunião que diminuem, né, as nossas técnicas de abertura de informação que a gente usou na busca por usuários, né, desse tipo. Então, a gente vai ter que escolher um usuário, a gente vai ter que escolher um dos motivos do nosso problema. Né? E veja só, lembrando aqui da leitura errada, né, esse é um problema, né, de alimentar as pessoas de maneira mais saudável, ok? A gente escolheu um usuário, né, um cliente, um público extremo, lá o dark, né, o cara que anda com um grupinho sombrio, né? E descobriu, bom, para esse grupo o problema é que a comida saudável tem que ser também socialmente aceita. Para outro grupo, de repente para os atletas, né, o problema é outro, ele precisa comer saudável para se manter em forma, né, porque e aí vai ser mais fácil resolver. E no final de várias soluções desse tipo, a gente vai ter que achar uma solução agregada para fornecer ou entender que o nosso público é limitado. Ó, não vou conseguir atender, a minha solução não consegue atender o atleta e adolescente sombria, né? Mas eu posso fazer uma solução para aqui e uma solução para lá. Lucas fez uma pergunta, né? E quando eu já tenho um pressuposto e quero validar com design thinking, uso o mesmo processo? Os métodos downstream, né, a gente tem os upstream, que são estratégicos, são sem pressupostos, e os downstream, que são com pressupostos. Né? Então, não seria bem validar, eu usaria essa palavra, né? Mas eu usaria a palavra completar esse design. Né? Então, o seu pressuposto, por exemplo, é que você tem que colocar vegetais na alimentação, vamos dizer assim, nesse meu caso. Né? Então, você pode usar o mesmo processo para descobrir como. Né? Seu pressuposto é uma solução, mas você não sabe como fazer essa solução. Né? Para validar uma solução pronta, eu acho que a gente está... Eu acho que pode fazer, mas a gente está meio quebrando a ideia do para que isso é necessário. Né? A gente está aqui tentando... A parte agora, a próxima parte, que é a parte de ideação, é onde a gente cria. Né? E ela é o objetivo final do design thinking, né? Quer dizer, criar algo novo que resolva as dores ou crie benefícios para as pessoas. Né? É só uma maneira específica, na verdade, um conjunto de maneiras específicas de fazer. Né?
Então, havendo uma definição, ou seja, focando, a gente está, né, a gente vai passar para a ideação. Então, a ideação é foco na geração de ideias, né? E isso aí você já deve ter muito ouvido falar, né? Basicamente são técnicas de brainstorm, variações de técnicas de brainstorm, técnicas criativas, né? Técnicas de construção, né? Uso de mind maps, uso de desenhos colaborativos, né? E a gente quer criar volume de soluções aqui, ok? Então a gente tem aqui um exemplo, né, de pessoas dando ideias, né? Aqui é para um carrinho, esse é o exemplo da Ideon, né? Que é um carrinho de compras e várias ideias são dadas, como carrinho, é um carrinho robô que anda sozinho, é um carrinho que tem rádio para fazer pergunta para o gerente do supermercado, é um carrinho que você pode empurrar com uma mão só, é um carrinho que segue você, é um carrinho que tem cestas móveis que você pode passear com elas, né? Então, são dadas várias ideias, né, numa sessão, ou mais de uma sessão criativa, né? Inclusive, nesse exemplo, a equipe é grande, eles fazem sessões diferentes de ideias, as pessoas trazem as ideias e fazem uma sessão grande com as ideias. Então, são várias técnicas de brainstorming, né? Estou dando uma olhadinha no tempo aqui. E vocês também podem procurar essas técnicas, e que algumas são fechadas, né, do tipo, eu escrevo minha ideia só para mim, e depois as pessoas abrem as ideias e discutem, né? Outras são abertas, já fazendo uma ideia em cima da outra, né? E outras são por desenho, né? Tem que fazer um desenho e as pessoas têm que interpretar o seu desenho e ver se entendem a mesma coisa que você desenhou, que pode gerar ideias bem legais, né? Você tem uma ideia que é um carrinho robô, né? Aí você desenha lá o carrinho de feira robô, né? Aí bota lá, a pessoa tem, isso aí é um carrinho de feira com anúncios, com rádio, e aí você começa a ter ideias novas, né? Que a interpretação do seu desenho não é o mesmo que você quis desenhar, né? E o objetivo da fase de ideação, né, é gerar propostas para um protótipo, né? Então, agora, a gente passando da fase de ideação, né, a gente vai seguindo aqui, né, para a fase de prototipação. Então, a ideia da prototipação é você realmente escolher um problema para pensar, né? Uma ideia também interessante é você fazer um ciclo interno, né, de protótipos, né? Você dividir, se a sua equipe for grande, né, de criação, você dividir elas em mini equipes que vão fazer a sua ideação e fazer o seu protótipo e vão trazer os protótipos para mostrar, né? E esse protótipo já, sempre que você tem algo físico, né? Sempre que você tem algo pronto, é muito mais fácil pensar em cima daquilo, né? Isso é uma coisa que eu falo muito com meus alunos. Enquanto você não fez nada, a gente não consegue pensar nada para fazer, né? Então faz alguma coisa, mostra aquilo ali, fala, pode melhorar aqui, pode falar, pode. Aí você realmente pode ter ideia, né? E esse protótipo é de uma resolução muito baixa, é um papel rabiscado no início, e ele vai evoluindo ao longo dos ciclos, ao longo da fase de prototipação, né? Depende muito do método que você está usando, como você implementa ele, né? Para você poder testar, ok? Então, a gente tem que usar protótipos que resolvam o problema, né? Testar possibilidades, ver se as outras pessoas do grupo concordam, do grupo de desenvolvimento concordam, ver se o nosso público concorda, né? E o objetivo é ser rápido, né? E construir sempre com o usuário em mente. Então, aqui a gente tem um exemplo de 2 protótipos aqui, né? Um protótipo de um aplicativo celular que o cara fez com uma fita de papel, né? E desenhou ali na fita e vai mexendo a fita dentro dessa armação ali, né? A gente tem um protótipo de um carrinho de supermercado onde você já vai pendurando as bolsas, ele não tem a grade, né? Então, por exemplo, aqui um dos problemas que poderia ser é o seguinte, eu não gosto de carrinho de supermercado porque é sujo. Então tem que fazer um carrinho de supermercado que não suja. Para falar, então não põe o carrinho, né? Põe só uma coisa para pessoas pendurarem as bolsas, né? Então tem ciclos assim. Você tendo um problema, gera uma solução.
E aqui a gente tem, eu gostei dessa foto aqui, é um protótipo bem engraçado, porque o cara fez, é um carro, né? A solução, aí o cara desenhou aqui o transporte público, né? Desenhou não, construiu como as pessoas se sentariam, né? É um protótipo também, né? E o protótipo, então, como disse o método, o protótipo tem que ser testado, né? Então, a fase de teste, né? É você que é o feedback. E aí, tá, né? Alguém fez uma pergunta, né? E se eu fiz tudo errado, né? Se você fez tudo errado, você vai descobrir que está errado no teste. Para isso que serve o teste. Mas mais do que descobrir que está errado, você quer descobrir por que está errado. Então, você vai aprender mais sobre o usuário e vai refinar o seu entendimento desse ponto de vista, né? Muito importante do protótipo é que ele tem que ser mostrado, né? Tem que ser usado como se fosse o produto final lá. Não vai ter um bababado lá dizendo é assim, é assim, é assim, né? E deixar o usuário ter a experiência dele testando o seu protótipo dentro das limitações que o protótipo tem, né? No protótipo inicial, que for de papel só, né? Você não vai ter muita riqueza para o usuário fazer coisas, né? E também pedir para os usuários compararem com as experiências que ele tem normalmente. Deixa eu dar um outro exemplo de uma coisa que foi feita com Design Thinking, né? Na Alemanha, eles usaram Design Thinking para fazer o seguinte produto: produtos de beleza e de limpeza que cabem na bolsa, né? Então, foi uma surpresa, inclusive, né? Porque eles foram investigar como fazer um produto novo, são shampoos, produtos de beleza, esse tipo de coisa que a pessoa usa durante o dia, ou se for tomar um banho na academia, usa, né? E mulheres também, cremes, esse tipo de coisa, né? Então eles queriam, é uma empresa conhecida, não me lembro o nome dela, vamos dizer que é tipo Johnson, né? E eles vendiam lá os produtos dele e queriam criar uma nova linha de produtos, né? E foram lá olhar, né? O pessoal técnico fez lá do jeito deles, como se faz sempre, né? E propôs uma nova linha de produtos, tipo sabores diferentes, cheiros diferentes, tal. Mas eles foram olhar e descobriram com os usuários, né, que muita gente fazia o seguinte: comprava potinho, né? Por exemplo, shampoo, aí pegava o shampoo grande, né, e botava no potinho do shampoo pequeno, porque ia tomar banho na academia e não queria levar uma bolsa com shampoo grande, com creme grande, com sabonete grande. E aí eles propuseram, né, uma linha de produtos pequenos, que obviamente tem premium price, né, tem preço mais caro, né, e foi um sucesso arrasador, né, que as pessoas adoraram as versões menores dos produtos que podiam botar na bolsa, né? Na verdade, várias pessoas duvidaram na empresa, a história é que as pessoas da empresa duvidaram, né? E eles fizeram o teste e o teste foi um sucesso, né? Lançaram uma, duas, poucas farmácias assim, e o teste foi um sucesso, né? Então, o teste é muito importante, né? E principalmente pedir para os usuários: você comprou isso, você compraria isso, por quê? O que tem parecido, o que tem triste, né? Está quase acabando, né? É uma visão muito pequena do que é Design Thinking, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de teste, ó. Esse aqui é o do carrinho, né? Então, fizeram um protótipo, você é mais seguro, né? Vão roubar menos o carrinho, é mais fácil de pagar a conta, né? Esse teste aí tinha vários objetivos para serem atingidos, né? Ok. Então, para a gente chegar a uma conclusão, né? Vocês vão ler, provavelmente, ficar feliz aí com algumas coisas do Design Thinking, né? E talvez se perguntem, né? Perguntas como essa, né? Primeiro, né? Bom, quando a gente fala em design, né, muita gente pensa: isso aí vai trabalhar só com o lado estético, né? Só com o lado da beleza, né? Não, justamente o contrário, né? O design é o processo de concepção de um novo produto, né? Processo, organização. A gente não falou aqui, né? A gente pode estar fazendo design thinking para um processo, né? Para toda organização que vai funcionar. Tem um caso famoso, acho que são escolas, eu acho que no Chile,
né, uma rede de escolas toda pensada com design thinking, desde a construção do prédio, né, método de ensino, né, tudo é repensado a partir do design thinking. Né. Segundo lá, para terminar, então é só para criar o produto, né? Tem relação ali com a pergunta do Lucas, né? Eu já tenho o pressuposto, quero validar um design, né? Não, né? É um processo interativo, né? De evolução, né? E a gente quer criar um produto inovador, né? Que quer ser das necessidades e expectativas do usuário no lançamento durante seu ciclo de vida. Então a gente quer um impacto real daquilo na vida, né, do usuário, né, dentro dos limites daquele produto. É algo só para designers? Né? Justamente o contrário. Né? Não, o que a gente está fazendo é trazer para equipes multidisciplinares, né? E o interessante é que você tem um condutor. Né? Então, os métodos design thinking geralmente são trabalhados com pode ser mais de um condutor também, tentando manter principalmente o foco na atividade do momento, né? Fazendo as pessoas fazerem o que elas devem fazer. Né? Por exemplo, né, lá na empatia, né, não colocar preconceitos nos seus modelos. Né? Nas fases de definição, né, levar a uma definição precisa para que eu possa ter uma ideação e depois da ideação escolher qual protótipo eu vou fazer. Né? Então a gente precisa de um guia nesse processo. Né? É um processo que você não pode fazer de maneira caótica. Um processo com facilitador. Nós já conhecemos bem nossos usuários. Né? Esse é um caso bem interessante, porque pensando no software educacional, no jogo educacional, né, eu estava escrevendo para professores, né, e falando, olha só, vocês já conhecem os seus alunos, mas vocês já escreveram quem são os seus alunos? Então tem uma grande diferença entre você conhecer, né, entre você registrar o seu conhecimento. Né? A gente tem que observá-los detalhadamente, ouvir suas respostas, e a gente tem que registrar e questionar esse nosso registro. E depois a gente tem que ver, olha só, você, por mais que conheça o seu usuário, você não sabe como ele vai reagir ao seu produto. Né? Você vai colocar o negócio lá e aí ele vai gostar ou não vai gostar. Ele vai se sentir bem ou não vai se sentir bem? Será que ele vai preferir o produto antigo? Né? Então, é a reação às suas propostas, né? E por isso que você começa com protótipos, né? E esses protótipos podem ser protótipos que vão para o mercado. Tá? O exemplo da empresa lá de shampoo, ela lançou o produto em pequena escala. Né? O McDonald's, quando lança um hambúrguer novo, ele lança primeiro, ele faz um teste em pequena escala, né, para ver como as pessoas sentem aquilo. Então, você acha que o McDonald's não conhece muito bem o cliente do McDonald's? Né? Pois deve ter tudo isso muito bem estudado. Né? Mas mesmo assim, quando eles fazem um produto novo, eles têm que testar e ver qual é a reação. Né? Eu estava vendo outro dia como é que era. Bom, esqueci agora o exemplo. Né? Isso não é para o pessoal da operação e produção, né? Isso também porque qualquer pessoa que conceba o produto, um processo, uma experiência, uma organização, pode usar. Né? E a ideia também é a seguinte, né? Esse processo, ele é um grande aprendizado. Essa é outra coisa que fica clara quando você começa a se envolver, né? Como você aprende a ter novos olhares e como você aprende a ser criativo, né? No sentido de você dar ideias, né? E compartilhar ideias com o grupo. Né? Então, isso é um grande processo de aprendizagem, né? Onde você aprende a tratar esse jeito e depois fazer versões menores, em problemas menores também, e trabalhar em grupos maiores. Bom, aí esse aqui é uma apresentação que introduz um curso, né? E a ideia é, após o curso, a gente pode ser aplicando, claro que depois dessa apresentação vocês vão ter que investigar mais como isso é feito, né? E, na verdade, a prática é importante. Né? Então, eu vou depois falar um filminho para vocês verem.
Estou procurando aqui. Achei aqui. Né? Você vê que algumas fotos que eu tirei desse documentário, né? E ele é muito bom. Opa, achei outra coisa que eu não tinha conhecido ainda. Sim, isso é uma coisa muito importante também. Depois de um ciclo desse de design thinking, né? Um ciclo, né? Da mesma maneira que você faz no Scrum, no XP, né? Você tem que discutir, né? Tem que ter aquelas lições aprendidas, né? A reunião de revisão do que você fez, né? Na verdade, não é revisão no Scrum, eu dou aula disso. Alguém deu a dica aqui em algum lugar, mas eu estou fora do... Retrospectiva, exatamente, a reunião de retrospectiva. Vamos lá, vamos em frente. A gente poder acabar aqui em 1 hora, ainda tem umas perguntinhas. Opa, temos aqui algumas perguntas e uma discussão. Estamos acabando, Zulmara. Agora, a única maneira de aprender, isso é verdade também, é aprender fazendo. Né? Basta seguir a metodologia? Não, não existe uma receita de bolo, existem várias metodologias. Essa é uma, você pegar um livro e seguir o livrinho, que nem você pode pegar o livro do Sprint da Google e seguir, né? Você vai seguir e alguma coisa vai acontecer, provavelmente você vai chegar a um resultado razoável. Né? Mas existem várias formas de fazer, você pode escolher as fases que vai tratar, você pode falar, não, olha só, é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu vou fazer só a empathize, né? Só criar empatia, depois eu vou a partir desse quadro eu vou fazer outras coisas, né? Então é um aprendizado, né? Mas se você for usar, né? A minha recomendação é sempre, da primeira vez que você usa, tenta fazer o mais certinho possível. Ok, o Sérgio está dizendo que acabou o áudio. Estou ouvindo bem aqui. Ok, áudio normal aqui, é um probleminha no Serra lá. E agora aqui, então esses não, tem o mito 7 lá. Então é isso, né? Então esse é o último conselho, né? Quer dizer, se você quer tentar, né? Pega um livro, pega um filme, pega um curso e segue aquele método certinho, um ciclo, não é que você vai fazer todo o trabalho assim, o mais rápido possível, né? E aí vem, você tem um primeiro choque cultural assim, né? Você vai ver que as pessoas podem ser muito reativas a trabalhar desse jeito, né? E mesmo assim você quem gosta vai fazer um clusterzinho ali e vai trabalhar. Então isso aqui foi o fim da apresentação. Eu espero que para alguns pelo menos seja o início de buscar e tentar usar o design thinking, principalmente quem quer fazer produto, quem quer fazer software, né, quem quer fazer um aplicativo diferente, né, que a gente vê tudo muito igual assim, né. E aí eu tenho uma pergunta aqui do Alexandre Uchoa, né? Como o design thinking contribui com o design science? Eu acho que eles vêm dessa mesma origem, né? De você querer causar uma modificação, né? Uma alteração no seu público, né? No design science e no design thinking, né? Mas eu não acho que eles tenham muita relação, a não ser essa inspiração do design, né? De você querer causar e medir, né, o impacto que aquela sua proposta, no caso do design science, uma proposta, né, mais ligada a uma mudança científica que vai se transformar num artefato, né? Mas não necessariamente o artefato criado no Design Science Research ele foi criado com Design Thinking. Né? Então, eles são totalmente independentes, mas eles têm essa base no design. Eu estou pensando isso agora, né? Que é realmente criar um impacto no seu público, né? Nos seus clientes, e medir esse impacto de alguma maneira. Gente,
Perguntas podem ser pelo áudio agora ou pelo texto. Não temos perguntas. Eu vou, então, parar a gravação, agradecer a todos. Interromper a gravação.